Muito bem, então vamos iniciar o nosso encontro de número 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve o meu grito. Que teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Se fazes conta das culpas, Senhor, quem poderá se manter? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Eu espero, Senhor, eu espero com toda a minha alma, esperando tua palavra. Minha alma aguarda o Senhor mais que os guardas pela aurora. Mais que os guardas pela aurora, aguarde Israel o Senhor. Pois com o Senhor está o amor e redenção em abundância. Ele resgatará Israel de suas iniquidades todas. Senhor, meu coração não se eleva, nem meus olhos se alteiam. Não ando atrás de grandezas, nem de maravilhas que me ultrapassam. Não. Fiz calar e repousar meus desejos como criança, desmamada no colo de sua mãe. Como criança desmamada estão em mim meus desejos. Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridas. Hoje nosso tema é a soberba. Quis iniciar com a palavra de Deus hoje, porque como um câncer na alma, a soberba vai devagar e, às vezes, quase que despercebido, ela vai matando a nossa, poderia dizer, a nossa felicidade. Porque Deus nos criou para sermos felizes e a nossa felicidade consiste, então, no processo de santidade, que é, de fato, fazer Jesus feliz. Portanto, um caminho virtuoso, um caminho ordenado, um caminho que eu vou buscar a cada momento arrancar o sorriso do rosto de nosso Senhor. E a soberba é esse câncer que vai minando essa via segura na nossa vida. Portanto, vai tirando de nós a nossa felicidade e, volto a dizer, muitas vezes disfarçadamente, como um câncer, às vezes que fica ali, escondido, não causa dor, não causa aparentemente no nosso corpo nenhum vestígio de que há algo errado, e quando nos damos conta da presença dele, ele já está próximo de nos matar. Então, que a gente possa encarar a soberba como este tumor infeliz. Se a gente não tiver atenção, ele vai matando a gente aos poucos. E a gente vai entender que a soberba, ela é entranhada no homem, né, no ser humano, de alguma maneira, e que a gente precisa, de fato, todos os dias ter atenção com a nossa própria vida interior, para que tanto a interior quanto a vida externa possam estar em consonância com o coração do Cristo, que é manso e humilde de coração. Veja, manso e humilde de coração. Trouxe esse trechinho aqui de Mateus, que sai da boca do próprio Cristo, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. E a gente vai entender aqui que aquele que se humilha não quer dizer que é aquele que busca a humilhação, mas é aquele que, em primeiro lugar, compreende. E a gente, se
vocês perceberem, quase todos os encontros a gente toca nisso. E se a gente não toca verbalmente, a gente toca nas entrelinhas, que é o fato de estarmos no nosso lugar de filhas, de criaturas. Então, aquele que se humilha é aquele que se coloca no seu lugar. É aquele que olha para cima, olhando para Deus, e olha para os irmãos na horizontal, né? E não olhando para baixo para os irmãos, né? Então, vamos seguir que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Na etimologia da palavra, traz orgulho, arrogância, o super, né? E o acima, aquele que está sobre, e traz essa ideia de elevar-se acima dos outros. A definição aqui, eu trouxe uma definição em São Tomás, que São Tomás diz, e muitos outros santos concordam com isso, que a soberba é um desejo desordenado de excelência própria. Primeiro, desejo. Desejo, ele foi colocado em nós por Deus, e ele em si não é ruim, porque eu tenho desejo de ser santa, então eu vou atrás disso. Eu tenho desejo de fazer meu marido feliz, então eu vou atrás disso. Eu tenho desejo de fazer o bem, ok. Só que, claro, todos os pecados capitais, todos os pecados, na verdade, eles são desejos desordenados. Só que a soberba, ela é um trem esquisito. Ela é um trem que o ser humano traz uma tendência forte para essa inclinação, né, da soberba. E aqui uma desordem querendo uma excelência própria. Então, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Isto é caminho de santidade. Por quê? Porque o que Deus é, a própria palavra já diz, Deus é amor. Então, qual é a perfeição de Deus? Amar, acima de tudo. Então, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito, ama como Deus, segundo Deus, com o coração de Deus. Aquela música antiga do Padre Zezinho, né? O Padre Zezinho dá umas viajadas de vez em quando, mas essa música dele é tão linda, né? Amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, e daí por diante. Então, aqui, ok. Esse sede perfeito, buscar a excelência nesse sentido. Porque aqui eu não estou buscando a minha excelência própria. Eu não quero eu mesma ali, como eu sou boa. Mas eu estou buscando aquela via que, em primeiro lugar, é isso que importa, me une ao meu Deus, ao meu Senhor, ao meu Pai. Primeiro é isso. Essa comunhão, esse entranhamento da minha alma com Deus. E depois, isso vai se desmembrando, se desdobrando para os meus irmãos, né? Para aqueles que estão à minha volta. E aí eu não busco a minha excelência, eu busco a comunhão e depois a felicidade dos outros, que diz respeito à minha própria, porque uma vez que eu estou aqui em comunhão o mais possível, plena, né, nessa vida com Deus, inevitavelmente eu sou feliz, né? Então, esse desejo desordenado pela minha excelência então, porque São Tomás e muitos outros santos também falam de maneira diferente, esse desejo desordenado, é a soberba, né? Então, São Tomás fala, né, que é se recusar a superioridade de Deus e buscar o reconhecimento injusto. Vamos trazer aqui Lúcifer, tá? Lúcifer, ele cometeu dois pecados primordiais: a soberba e a desobediência. E a gente vai entender que a desobediência ela é uma filha por excelência da soberba. Então,
Satanás, ele quis ser maior que Deus. Ele quis ser... Ele não se contentou, e ele era o cara, né? Lá nas questões celestes, né? Aquele anjo de luz, aquele anjo próximo de Deus, diz a tradição da igreja. Então, ele não se contentou com aquilo que ele tinha recebido de graça. Ele quis ser igual a Deus, simplesmente porque discordou. Brutamente aqui, vamos colocar assim, né? Simplesmente porque ele discordou de algo que lhe foi pedido. Então, essa busca por um reconhecimento próprio e um reconhecimento injusto. E por que é injusto? Porque eu estou querendo além. Eu estou querendo mais do que de fato eu mereço. Eu estou querendo mais do que é justo para mim, para que eu possa receber. Então, a gente vai entender esse injusto melhor daqui a pouco. E aí eu recuso essa superioridade, esse Deus que é maior do que eu. Saio do meu lugar de filha e dou espaço para o meu ego, né? Para a minha soberba, para me achar maior do que Deus. E aqui a gente pode pensar assim, jamais. De maneira nenhuma eu pensaria isso, eu me colocaria nesse lugar, jamais me acharia maior que Deus. Mas quando a gente vai nas miudezas da nossa verdade, nas miudezas dos nossos pensamentos, das nossas ações, a gente vai encontrando por ali vestígios de que, pequenos ou grandes, de que muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Mesmo ajoelhando diante do Santíssimo Sacramento, fazendo horas de adoração, mesmo comungando todos os dias, talvez, na Santa Missa, fazendo oração pessoal todos os dias, rezando o Santo Terço, mesmo assim, a gente pode encontrar em nós vestígios pequenos ou grandes, disfarçados. Lembra da imagem do câncer? Eu queria que vocês ficassem com essa imagem. Disfarçados inclusive disfarçados de humildade, de vida santa, de pureza, de oração, de entrega. Então, lembra aqui, nos nossos encontros, 99,9% das vezes nós queremos tratar de nós mesmas e não de outras. Então, aqui a gente quer olhar para a gente, encarar a nossa verdade a partir de mim que estou aqui falando para vocês. A gente quer encarar a nossa verdade. E aí sim, a partir daqui, a partir disso que a gente vive aqui, dessa formação, desses encontros, dessa espiritualidade, aí sim a gente vai derramando nos outros. Mas aqui é para nós. Então, que a gente sempre possa voltar esse olhar para dentro. E não pensar no outro, lembrar do outro. Claro, isso pode acontecer, mas que a gente volte sempre o nosso olhar para aqui, para em mim. É para mim, né? Então, vamos seguindo. Há algumas implicações da soberba, né? Ela recusa a superioridade de Deus, ela busca sempre o reconhecimento injusto, sempre um desejo de exaltação acima dos outros. Isso aqui é interessante porque o soberbo ele não se contenta em fazer bem o que ele deve. Como nos ensina a Santa Igreja, né? E aqui sempre me vem muito São José Maria escrever quando a gente fala sobre isso, porque para mim, por excelência, é o santo, ele São João Paulo II, na minha opinião, na minha vida, são os santos que mais me conduzem para o cotidiano. E
Ele não se contenta só em fazer bem o que ele deve. Ele precisa fazer melhor do que os outros. Ele precisa estar sempre acima dos outros. Então, nossa, como a Carol é boa no que ela faz. Nossa, como ela trabalha bem com a estética. Olha que, cara, maravilha, que lindo e tal. Ah, mas a fulana de tal também é muito boa, ó. Equipara a Carol e tal. Não, mas aí a Carol, ela quer estar acima, ela quer ser melhor do que as outras. Então, o soberbo ele tem essa característica aqui, né? Trouxe o exemplo da Carol, a gente pode falar de qualquer uma de nós, né? Ah, eu quero ser a melhor mãe acima das outras, eu quero ser a melhor formadora acima das outras, eu quero ser a melhor recepcionista, a melhor. Então, a gente precisa aprender a fazer bem o que a gente deve, dentro daquilo que nos é pedido, e não acima do que nos é solicitado. Uma coisa é entregar mais do que me pediram, por generosidade, por entrega de fato. Outra coisa é eu querer sempre estar fazendo mais, 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 porque eu preciso ser vista melhor e acima dos outros. E o pior de tudo, esse inimigo, ele mora dentro de nós. Não é um inimigo fora, ele está dentro. Né? É como o espelho, né? Esse inimigo que é o espelho, que está ali o tempo todo. São Tomás traz, e não só São Tomás, mas outros santos também falam sobre isso, que a soberba ela é a mãe de todos os vícios. Alguns santos falam que ela é a rainha, que ela é a mãe, que ela é aquela que sustenta todos os outros vícios, porque no fundo, quando a gente vai passando pelos pecados capitais, a gente vai encontrando no fundo deles sempre uma via da soberba, sempre um raminho dela ali, um fiozinho dela ali. Então, a soberba é entendida como a rainha dos pecados, a mãe de todos eles. Gente, olha que interessante o que os santos trazem como vocabulário, né? Para falar sobre a soberba, mãe de todos os outros vícios capitais. Veja, a gente tem aqui mães biológicas, né? O que vocês não fariam pelos filhos de vocês? O que vocês são para os filhos de vocês se não sustento? A gente iniciou esse encontro com a Carol dizendo: eu tranquei pedagogia, eu dei uma desisti desse caminho, por quê? Porque eu queria algo mais rápido, mais eficaz, para que eu possa estar mais com o meu filho. Porque o foco dela é o Gabriel. A soberba, ela é essa mãe que alimenta os filhos. Porque eu estou trazendo Carol hoje em todos os exemplos, né? Porque a Carol, quando ela diz isso, que ela quer estar mais com o Gabriel, que ela quer ser presença, que ela quer alimentar essa criança. Porque só ela pode fazer isso, meu Deus do céu. Ninguém mais pode fazer isso, é ela. As avós podem ajudar, o pai pode fazer a parte dele, a professora que pode ser maravilhosa pode fazer a parte dela, mas ninguém fará a parte dessa mãe. A soberba é essa mãe que quer cuidar dos outros vícios. Ela quer dar sustento, ela quer alimentar eles. Então, é preciso ter muita atenção aqui, né? E por quê? Porque ela é a mãe, porque ela é a rainha, porque é ela sempre que vai nos tirar o foco de Deus e colocar o foco em nós mesmos. E aí, danou-se, como diria minha avó. Existe um conceito, né, de supracapital, quando se fala da soberba, justamente por isso, porque ela é esse pecado que ele vai além, né? É mais do que os outros, porque ele vai permeando, ele vai fazendo os outros se tornarem maior,
aquilo que vai alimentando, como eu acabei de dizer, né? Então, essa rainha dos vícios, né? Que não é apenas um vício capital, mas a raiz, né, de todos os outros. São Tomás fala um pouco de 4 formas da soberba, né? Como que representando um modo específico pelo qual o homem se afasta de Deus. Então, veja aqui, isso aqui é interessante, por quê? Porque nunca existe um vazio que vai ficar bem dentro de nós. Então, quando a gente tira alguma coisa, a gente precisa preencher com outra, para que aquilo ali possa, como diz nosso Senhor na palavra, né? Olha, a alma está limpa, agora cuidado, porque se aquele demônio que estava naquela alma perceber que ela está limpinha, bonitinha, ele vai lá, vai chamar outros piores do que ele e vai invadir essa alma de novo. Então, vigiar e orar, e ficar atentos. Aqui, nesse sentido, quando a gente trabalha algo em nós, não adianta a gente tirar, a gente precisa preencher. E é por isso que a igreja nos ensina tanto que, para que a gente trabalhe uma invirtude, a gente não deve olhar para aquela invirtude. A gente deve, sim, olhar, reconhecer, nomear e partir dali para a virtude que a contrapõe e focar, então, naquela virtude que a contrapõe. Por quê? Porque enquanto eu estou trabalhando para arrancar aquela raiz, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar na terra e arrancar raízes difíceis de serem arrancadas. Você dificilmente consegue de uma vez só. Você precisa ficar mexendo ali sempre, e você vai trabalhar naquela terra ali várias vezes para poder ter convicção de que você arrancou aquelas raízes todas, para só depois, então, você dar continuidade àquilo ali. No entanto, aqui para a gente, enquanto eu estou arrancando aquelas raízes, ou seja, tirando aquele mal de mim, e aí eu vou tirando aquelas raízes e aquilo vai ficando vazio. Eu, com foco na virtude que a contrapõe, eu vou trazendo esta virtude para cá. Eu vou preenchendo isso aqui. Porque se eu deixo isso vazio, trazendo aqui para esse nosso exemplo aqui, né, para a nossa realidade no agora, eu vou me afastar de Deus e vou me colocar sobre as pessoas. Se eu, no entanto, vou trabalhando essa invirtude e buscando a virtude e preenchendo isso daqui, eu não tenho tempo, não dou margem para que essa raiz ela possa crescer e ramificar. Se eu talvez só ficasse tirando aquelas raízes ali, ou seja, olhando para a invirtude, falando, eu preciso trabalhar em minha soberba, eu preciso parar de ser soberba, e focando nisso aqui, eu ia arrancar uma raiz e daqui a pouco ali ia estar crescendo outra, enquanto eu estou arrancando a outra, e talvez não desse frutos. Então, é preciso colocar os olhos no lugar certo, no lugar adequado. E aqui, cada uma de nós vai olhar para a própria vida e vai entender onde, o que, como essa soberba em mim se faz realidade, se faz cotidiano, para que eu possa, então, ir nas raízes certas e trabalhar da maneira certa as virtudes, para que eu possa, então, de fato, vencer essa invirtude, esse vício em mim. Tá? Então, uma das formas é atribuir a si o que vem de Deus. Meu Deus, gente, isso daqui, Cristo Rei. Facilmente a gente faz isso no cotidiano. É preciso ter muita atenção. A partir do momento em que a gente abre os olhos, a partir do momento em que a gente respira, trazendo o nosso próprio corpo. A Vanessa, que tem um pouco mais de entendimento em relação a isso, vai conseguir talvez fazer uma imagem ainda mais adequada do que eu mesma aqui, mas imagina o nosso próprio comer, o nosso aparelho digestivo.
Se eu como, todo o meu corpo já vai trabalhando para que tudo vá indo para os lugares adequados, e o que não presta para o meu corpo vai sair no meu xixi e no meu cocô. Que terrível é uma pessoa que precisa usar uma sonda gástrica, por exemplo, que ela precisa colocar ou pelo nariz ou pela barriga a sonda para se alimentar. Então, trazendo aqui o mais raso, que é o nosso corpo, tudo é dele, parte dele, é por causa dele, é pela graça dele, é porque ele nos dá. Se nós estamos aqui buscando formação, querendo crescer e amadurecer cada uma de nós, é porque ele assim infunde em nós esse desejo, né? É porque ele assim quis nos dar isso. Se eu posso olhar e contemplar todos os dias a beleza da natureza da minha janela, é porque, primeiro de tudo, ele me deu vista para ver, porque eu poderia ser cega. E ainda se eu fosse cega, eu teria os outros sentidos para poder sentir essa natureza. A brisa do vento, o cheiro da árvore. Então, tudo vem dele. Tudo é dele. E ele, por graça, por bondade extraordinária, porque de fato, se a gente for olhar, a gente não merece muita coisa, mas ele quer derramar, ele quer dar. Então, uma das formas da soberba é achar que é meu. Não, esse dom é meu. Então, olha, eu tenho o dom de ensinar, tá? Então, mas eu só quero ensinar para grupo tal, tal e tal. E eu só quero ensinar se for dessa maneira. Eu só quero ensinar se for eu só ensino se for no presencial, porque o online eu não gosto. Não, eu só ensino se for no online, porque o presencial, aí não. Estou dando exemplos aqui bobos, mas não é teu, não é meu. Se não é meu, eu preciso oferecer a hora que aquele que é o dono, por excelência, me pede. A hora que ele quiser, a hora que eu sou só um instrumento, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, eu sou só o lápis. Quem escreve é ele. Claro, o lápis precisa estar apontadinho. O lápis precisa estar à disposição, né? Mas nada é nosso, a não ser o pecado. A bosta é nossa. Agora, aquilo que é graça é dele. Respirar é sim extraordinário. Eu não consigo respirar só porque eu quero. Se acontece um trem aqui no meu pulmão e eu perco a possibilidade de respirar, né? Maria Cecília ficou internada 9 dias no oxigênio. Por quê? Porque ela não conseguia respirar sozinha. Então, respirar é sim extraordinário. A partir disso, do raso do corpo, a gente pode trazer todas as outras questões. Uma outra forma da soberba é atribuir a si os méritos divinos. Então, vai por essa mesma via, né? Achar que é meu aquilo que é divino. Uma coisa que é divina, por exemplo, é ser mãe. Ser mãe é algo divino. Nós estamos aqui em 4 mulheres, cada uma na sua realidade. Nós temos 2 mães biológicas, nós temos uma mulher de 43 anos, que não é mãe biológica, que exerce a maternidade de uma maneira diferente, que amaria ser mãe biológica e que não é, porque Deus ainda não deu. Nós temos uma recém-casada que espera o momento que Deus dê a ela essa graça. Mas a maternidade ela é um dom. Algumas pessoas me perguntam, por que você não adota? Por que você não isso? Porque a maternidade não é um direito meu. Ela é uma graça. Bom, sim, eu nasci para isso, meu corpo fala que eu nasci para isso, todo o meu emocional fala que eu nasci para isso, porém, ela não é um direito, ela é uma graça que eu recebo
se aquele que é o dono da graça quiser me dar. Claro, se ele me pedisse adota, claro que eu ia lá exercer minha maternidade na adoção. Mas, como não é essa inclinação que eu percebo, então eu espero. Se ele quiser me dar, me dá. Se ele não quiser me dar, amém. Seguimos em frente com essa dor, né? Então, maternidade é um dom divino, que eu estou trazendo a maternidade porque na minha cabeça me vem aquilo que é por excelência, né, de divino aqui. Então, claro que eu devo humanamente fazer aquilo que é possível, né? Fazer todos os exames necessários, entender por que meu corpo não gera, entender o que está acontecendo fisicamente, emocionalmente. Claro, humanamente ir lá atrás, né? Se precisar fazer um tratamento, alguma coisa assim. Ok, mas isso não pode ser uma meta, no sentido de que eu tenho que ser mãe de qualquer jeito, porque se eu não sou mãe, não vou ser feliz, porque, ai meu Deus, porque que acaba trazendo, atribuindo para mim isso que é divino, que é dele, não meu. Né? Vangloriar-se de bens não possuídos, né? Quando, por exemplo, as virtudes, as realizações que não possui de fato, é aquela velha história da falsidade, da hipocrisia. É quando a gente está lá na igreja e aí a gente está lá, que linda diante do Santíssimo, né? Toda bonitinha, vestida como uma mulher cristã, que gracinha, né? Até com véu na cabeça, muitas vezes. E aí a gente está lá diante do Santíssimo, fazendo ação de graças, que beleza, que linda, que aparência maravilhosa. Mas no fundo, na nossa vida, no cotidiano, a gente nem busca virtude. A gente não luta, não corre atrás daquilo que é a via de fato para aquilo lá que só transborda. Porque, veja, vamos falar, vamos ser muito sinceras aqui, tá, gente? Uma mulher bem vestida, diante do Santíssimo Sacramento, acho que é a imagem mais linda que eu posso trazer aqui, né? Uma mulher bem vestida diante do Santíssimo Sacramento, bonita, né? Com uma certa elegância. Gente, é muito bonito ver uma mulher assim. É bonito de ver, né? Traz uma coisa de celeste, traz algo de celeste ali. Você olha para aquilo e você fala, gente, que coisa mais linda. De fato, nós somos a coroa da criação, então é isso mesmo que deve ser. Porém, de nada adianta se aquilo ali é só uma aparência, aquilo ali é o transbordar daquilo que está dentro, e não o contrário. E não o contrário. E não, uma mulher coloca o véu na cabeça para participar da Santa Missa, por exemplo, ou de uma oração pessoal na sua casa, porque ela, de fato, ela quer aquela intimidade com Deus. Ela quer dizer isto, Senhor, eu me visto de humildade, porque a minha glória não é minha, é tua. Tu és o Senhor da glória. Eu me visto de humildade, eu quero obedecer, eu quero estar aqui debaixo desse véu, guardando esta humildade para ti, me colocando no meu lugar de filha, de criatura. Eu quero nessa obediência, nessa comunhão do que é justo, né? O Senhor no teu lugar e eu no meu, eu quero ser inteira tua e de mais ninguém. E o véu, ele traz isso. Senhor, eu sou toda tua, ninguém mais nesse momento. Nem o meu marido, nem meus filhos, nem nada. Nesse momento aqui, debaixo desse véu, sou eu e o Senhor, e ninguém mais. É aquele momento de intimidade onde eu estou só com o meu Deus. Então, estou trazendo essa imagem aqui do véu e tal, da beleza da mulher e tudo, para a gente poder entender melhor, né, que quando a gente faz isso, e a gente pode trazer isso, levar isso para todas as outras áreas da nossa vida, quando a gente se
vangloria de algo que eu não estou caminhando, não estou lutando ainda, pelo menos para viver, para possuir aquilo, possuir entre aspas, é uma forma de soberba. Então, na frente dos outros, eu finjo que eu sou extremamente paciente com os meus filhos. Ah, não, olha, espera um pouco, mamãe já ensinou, tem que esperar, tá? Sua vez, não sei o quê. E aí, por trás, eu sou a pura impaciência. É uma forma de soberba, né? E a quarta forma é desprezar os outros, como se eu fosse sempre superior. É como se eu sei algo, né? Eu chego lá na clínica onde a Gi trabalha, eu não vou saber fazer absolutamente nada do que ela faz lá, a não sei dar um bom dia, tudo bem? Como posso ajudar? E ainda assim, talvez a minha cara não seja das melhores, porque eu não tenho essa habilidade. Mas aí eu chego lá e falo: oi, Gi, você pode me ensinar? E aí ela até me ensina, mas me ensina me desprezando, como se eu não fosse nada, porque eu não sei o que ela sabe. E aí ela vai me ensinar, mas vai me ensinar de uma maneira a olhar para mim de cima. Gente, volto a dizer, a gente precisa olhar para os pormenores da nossa vida, enquanto a gente está ouvindo essa formação, e o meu ouvido é o primeiro que ouve, e depois, enquanto a gente está ruminando isso, por quê? Porque a soberba ela é um mal disfarçado no meio dos cristãos. Então, a gente precisa ter esse olhar aguçado. Lembrei aqui do Super-Homem, né? Esses dias eu estava assistindo o filme do Super-Homem, e aí ele tem aquela visão que ele vê, tipo um raio-x, né? E aí dá até um ruído no ouvido dele e tal, ele tem um pouco de dificuldade, que ele sente dor, né? Porque ele escuta tudo e vê tudo. A gente precisa ter esse olhar. E como a gente consegue isso trazendo aqui para a nossa realidade espiritual? A gente faz isso a partir da comunhão com o Espírito Santo, que é aquele que esquadrinha a nossa alma. Então, é a comunhão com a terceira pessoa da Santíssima Trindade que vai nos dar esta habilidade para que a gente possa esquadrinhar, ver os pormenores e, portanto, poder trabalhar. Então, algumas filhas da soberba, tá? A vanglória, a inveja. A inveja é uma filha, assim, uma daquelas mais queridinhas da soberba. Por quê? Porque se eu vejo que alguém é melhor do que eu, ou que alguém faz bem tanto quanto eu, aquilo já me causa o querer aquilo que é do outro, né? E além de querer o que é do outro, eu quero o mal do outro. Eu quero que ele diminua, para que eu possa crescer ainda mais. A ira, né, que é essa indignação desmedida. E a gente vem a desobediência, porque como eu, soberba, me acho melhor do que os outros, me acho mais do que os outros, inclusive me acho superior a Deus, imagina se eu vou obedecer a alguém. E a gente pode trazer aqui aquela imagem do Evangelho, né, de das parábolas que Nosso Senhor conta do filho pródigo, que o mais novo diz, eu vou e não vai, hipócrita. Né? E o mais velho diz, eu não vou e acaba indo. Então, muitas vezes, nós podemos estar nesse lugar do filho mais novo, que fala, eu vou, e no fundo, não vai nada, né? Não faz nada. Então, essa desobediência que, imagina que eu vou obedecer, né? Imagina, eu sou casada e aí eu faço um combinado com meu marido e a gente chega a uma conclusão, sei lá, de alguma coisa, seja financeira, seja de ordem prática
própria vida. E aí eu, para que eu vou obedecer? Para que eu vou obedecer esse combinado aqui? Eu não, vou fazer o que eu quero. Né? É um meio de desobediência na vida conjugal. Por quê? Porque os combinados entre marido e mulher são combinados pensados, conversados, olhados ou deveriam pelo menos, né? Olhados para a realidade da vida, olhados a partir de uma oração, de uma vida de espiritualidade. Então, quando um combinado acontece, é porque ele normalmente é importante. Então, também é um meio aqui de ser soberba, né? De estar em desobediência. A própria hipocrisia, como nós já falamos, essa dissimulação, fingimento de ser aquilo que eu não sou, e a contestação. Minha gente, a contestação, Pai do céu. Eu estou sempre diante de Deus e diante dos outros, diante de mim mesma. Falo, não, mas olha, por quê? Não, olha, eu fui extremamente grosseira com meu marido, porque, né, tarará, tarará. Não, olha, eu fui ingrata porque a gente está sempre contestando, tentando justificar os nossos próprios erros, de alguma maneira. Então, o soberbo ele vai sempre trazer isso, né? A soberba ela vai despojar o homem de Deus. Às vezes ela tira o homem, tira Deus do homem, né? E ela vai levando a pessoa para esse ciclo de isolamento. Porque, gente, quando eu me afasto de Deus, acabou. Quando eu saio da presença de Deus, acabou. Acabou tudo. Quanto mais longe, menos se tem de fato. Então, quanto mais longe de Deus, mais longe de mim mesma, mais longe dos outros, e aí isso vai trazendo um isolamento, né? Um isolamento espiritual, mas muitas vezes um isolamento físico. E aqui a gente pode entender, veja bem, não estou dizendo que ansiedade, depressão ou qualquer outro tipo de transtorno é algo espiritual, tá? Por favor, eu lido com isso todos os dias, né? Então, não é, ok? Existem questões biológicas, fisiológicas, no sentido dos transtornos, que independem, tá? De questões espirituais. Porém, contudo, no entanto, eu também vejo todos os dias que muitas coisas relacionadas, principalmente à depressão e ansiedade, estão sim relacionadas com uma vida desordenada. E quando a gente começa a trabalhar a ordem na vida das pessoas, portanto, implementar ali as virtudes no dia a dia, naquele cotidiano, a gente volta a instalar os pés dessa pessoa na realidade, e a partir dessa instalação na realidade, a pessoa começa a se desprender daquele quadro de ansiedade, daquele quadro depressivo. E esse isolamento espiritual e físico pode, então, sim, chegar nesses extremos. Tá? Então, alguns aspectos da alma soberba, essa curiosidade de querer saber tudo de todo mundo. Né? Eu preciso saber sempre de tudo, porque saber de tudo me faz, primeiro, me sentir elevada, porque eu sei de tudo, estou sabendo de tudo, então, de alguma maneira, a alma traz isso como um poder, tá? Que, na verdade, ela não tem, mas essa curiosidade, que depois vai se desmembrar em quê? Em fofoca, possivelmente. Nem sempre, mas muitas vezes. Essa frivolidade de espírito. Eu trouxe essa imagem aqui desse copo, dessa garrafa vazia, porque imagina que essa garrafa me sugere uma garrafa de vinho. Gente, vinho, claro, nem todo mundo gosta, mas vinho é coisa muito boa. Mas vinho é um trem gostoso. Que você, a minha sobrinha mais velha, a Andressa, ela fica brincando comigo. Meu vinho dura, assim, 1 ano quase na geladeira. Né? Eu gosto de vinho gelado, tá? Sou toda do contra.
Mas por quê? Porque beber o vinho, você bebe uma taça de vinho em 5 horas, que você está degustando aquilo ali, que é gostoso, né? E o vinho, na palavra de Deus, ele é vida, ele é alegria, ele é felicidade, é vitalidade. Imagina uma alma assim, vazia de vida, que não pode alimentar a taça. Por quê? Porque ela não tem. Essa frivolidade de espírito, essa alma vazia, essa alma que está sempre na superficialidade, voando nas coisas. Superficialidade é o que mais se adequa, na minha opinião, para isso. É aquela alma que faz de tudo. Vou trazer aqui uma alma cristã, ok? Faz de tudo. Vai para a igreja, vai para adoração. Aquele jovenzinho, sabe? Mas muitos adultos também, tá? Vai para a igreja, vai para adoração, vai para o grupo de oração, vai para a formação, vai para não sei o quê. Mas no fundo, não passa de uma casca fina. Que se você toca, aquilo quebra. E aí por dentro tá cheio de bicho, né? Tá cheio de ferida, tá cheio de podridão ali dentro. É aquela alma superficial, vazia mesmo, que vive no mais ou menos, né? É tosca, não tem cor, não tem brilho, não tem verdade ali. Então, é uma alma rasa, né? A gente precisa tomar cuidado com isso aqui, muitas vezes. Entre Marta e Maria, o meio. Maria escolheu a melhor parte, diz nosso Senhor. Mas ele em nenhum momento disse para Marta: você não deve trabalhar, você não deve agir, você não deve fazer. Entre Marta e Maria, o meio. A hora de estar aos pés de Jesus e a hora de servir na ação, na prática. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente precisa ter profundidade na nossa vida interior, porque é a partir da nossa vida interior, meus queridos, que tudo vai transbordar, né? Tudo vai transbordar. A nossa vida interior precisa ser esse jardim bem cultivado, bem trabalhado. Talvez por isso que Santa Teresinha gostasse tanto, né, dos jardins também. É uma imagem que, na minha opinião, não há mais real, mais bela, mais profunda para falar da vida interior do que um jardim bem cultivado. A alegria tola e deslocada, né? Que é aquela pessoa bobona, aquela pessoa que tá sempre rindo à toa, do nada, de coisa pouca. Sabe aquela pessoa chata? A verdade é essa, aquela pessoa chata, que toda hora está com você falando alguma coisa. Você está ali assistindo uma formação, por exemplo, e a pessoa está do teu lado. Olha lá o cabelo da fulana. Olha lá, fica lá de ciclano. Olha o que o formador falou. Ai, chato, né? Então, essa alegria que é deslocada, né? Essa palavra aqui é excelente para isso. Ela é uma alegria que não é uma alegria verdadeira, que está sempre olhando para aquilo que é fútil, e está sempre achando graça disso, bobice, sabe? A arrogância, é claro, né? Por quê? Porque eu quero sempre trazer para mim a superioridade. Então, aqui eu fiz questão de trazer essa imagem dessa moça aqui sentada, né? Nesse trono com a coroa de rainha. Tem uma beleza nela, mas é uma beleza que não sugere, quando a gente olha para ela de fato, não sugere uma verdade. O olhar, a expressão, não sugere uma franqueza, não sugere uma verdade de fato. De fato, nós somos rainhas, nós já vimos isso, nós precisamos ser senhoras do nosso castelo, nós de fato trazemos uma coroa, porque somos a coroa da criação, mas não assim, nos achando superiores. A gente já entendeu que nós somos rainhas para servir e não para ser servidas. O soberbo normalmente tem muita dificuldade na confissão. Ele tem dificuldade de rasgar a alma para o sacerdote. Por exemplo, tem dificuldade de falar assim: eu pequei contra a castidade.
Por exemplo, uma mulher casada, quando ela vai confessar a castidade, por exemplo, né, se ela tem dificuldade com isso, se ela caiu nisso em algum momento, ela pode dizer: eu pequei contra a castidade, porque eu detive os meus olhos num homem que não era meu marido. Ponto, acabou. Ela confessou, foi o que ela fez. Uma mulher soberba, ela vai dizer: padre. Primeiro que ela vai ter dificuldade para falar isso, porque até ela assumir isso é muito custoso. E aí depois ela vai dizer: olha, eu pequei contra a castidade, mas eu estava num lugar e aí eu precisei conversar com um rapaz que ele era muito bonito. E aí eu não tinha como fugir disso, eu não tinha como tirar os meus olhos, eu tinha que conversar com ele, eu tinha que falar com ele. E aí eu percebi que talvez eu tenha olhado um pouco mais do que o necessário. Então ela vai enrolar. Se ela fala, ela vai enrolar, vai contestar. Ela vai ter sempre dificuldade para confessar, para rasgar a alma dela diante do sacerdote. E rasgar a alma, gente, não quer dizer ficar contando história, ficar ali, não, é pá, 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 mas com verdade, com franqueza, né? Então, normalmente a soberba tem essa dificuldade. Algumas virtudes para combater a soberba, né? A humildade, a caridade, a obediência e a gratidão. Por quê? Porque uma alma grata, ela entende que nada é dela, que tudo é de Deus. Nada, absolutamente nada é nosso. Tudo é dele. Então, uma alma grata, não é nem aquela alma bobalhoca, não, tá? Essa coisa de gratidão que todo mundo tem. Gratidão, gratiluz, grati não sei o quê, né? Essa idiotice, não. É uma gratidão verdadeira, que muitas vezes nem pronuncia a palavra gratidão. Mas um olhar mostra gratidão, né? Um abraço mostra gratidão. Um, um comportamento mostra gratidão. Então, uma alma grata, ela entendeu que tudo que acontece na vida interior e na vida exterior dela, tudo é graça, tudo é dele, né? Então, aqui, agora a Marcela falando, tá? Além da humildade, que a gente vai ver que é por excelência a virtude que contrapõe a soberba, mas a gratidão, o exercício da gratidão para um coração que tem uma inclinação muito forte para a soberba, é um dos remédios mais eficazes que existe, né? A verdadeira gratidão. Como eu disse, o remédio eficaz para contrapor a soberba é a humildade. Por quê? Porque na humildade a gente vai se ver sem paliativos, sem purpurina, e a gente vai ver a nossa verdadeira realidade, aquilo que nós somos de fato. Então, volto lá no início. O que é a humildade? A humildade é estar no meu lugar. Gente, ponto. Ponto. O último lugar da palavra de Deus, quando a palavra fala isso, Jesus diz isso, não é estar no final da fila em si, é estar no meu lugar. Meu lugar é o quê? É ser mãe, não trabalhar fora? Último lugar. Eu conheço mulheres que abriram mão da vida profissional, sendo boas no que faziam, porque percebiam que não era a missão delas naquele momento. A missão delas, por mais que elas fizessem bem aquilo lá e ajudassem outras pessoas, a missão delas era estar com os filhos. Ponto. Último lugar. Conheço outras mulheres que fizeram o que precisavam no primeiro momento com os filhos e logo já retornaram à profissão. Por quê? Porque elas entenderam que ali era o lugar delas, que elas não foram feitas somente para alimentar a própria família, mas para alimentar a outras famílias também, a outras almas. Estar no meu lugar humilde diante de Deus é estar no meu lugar, fazer o que devo, como diz São José Maria Escrivá, fazer o que devo estando ali naquele momento, cumprir o pequeno dever diário. Então, essa humildade de fato é essa ordem que coloca Deus no lugar dele, me coloca no meu lugar e
coloca os outros nos seus lugares. Então, a humildade, ela vai ser uma arma poderosa contra a soberba. A gente pode entender aqui na etimologia da palavra que é algo baixo, rente ao chão, tem uma ideia de modéstia e ausência de orgulho e vaidade. Lembrando aqui, quando a gente fala de modéstia, a gente não está falando de modéstia roupa, tá? A gente está falando de modéstia virtude. A roupa é algo que transborda. Eu vou usar roupas modestas, sejam saias, vestidos, o que, na minha opinião, ok? Marcela, só Marcela falando agora, na minha opinião, é excelente, é aquilo que tem por excelência, mas eu usando minhas calças, que sejam calças modestas, que sejam blusas modestas, a roupa modesta, ela é consequência de uma vida interior que busca a virtude da modéstia, né? Então, a gente está falando da modéstia e virtude, ok? A ausência do orgulho da vaidade está ligada à terra, ao humus, à simplicidade e à ausência de elevação. Tem uma irmã na toca que o nome dela é Irmã Húmides, justamente por isso, porque conta do humus, ligado à humildade, à terra, né, ao chão. São Francisco falava muito sobre isso. Inclusive, o hábito franciscano marrom é por conta disso, porque lembra a terra. Então, lembra esse humus, essa humildade de fato. Então, essa pobreza, né, que se dispõe, uma alma franciscana é uma alma que se dispõe a viver a pobreza. A pobreza franciscana, ela é aquela que, não é aquela porque São Francisco tirou a roupa do corpo. Gente, ele tirou a roupa do corpo por um montão do trem. Não foi porque ele era pobre no sentido financeiro da coisa. Tinha todo um contexto ali, né, que fazia parte dessa questão financeira. Mas a pobreza que Francisco nos deixou, e consequentemente Clara também, é essa pobreza de abandono de mim mesma. Eu me abandono de mim mesma porque aquele que me pertence é aquele que precisa viver em mim. Existe um episódio muito maravilhoso de São Francisco e Santa Clara, em que São Francisco estava com muita dificuldade de deixar a obra crescer. Ele tinha medo. Porque qual era a regra de vida de Francisco? O Evangelho. Era essa a regra de vida. Quando a igreja pediu, Francisco escreve uma regra, São Francisco foi lá e pôs o Evangelho. E entregou para a igreja. E era essa a regra. Viver o Evangelho. Só que a obra foi crescendo. E quando a obra cresce, inevitavelmente a gente precisa de regras mais visíveis, mais fáceis de serem compreendidas, mais explícitas, né? E os irmãos estavam cobrando isso, porque agora tinham muitos irmãos, e Francisco tinha um medo. Gente, era um medo desesperador que ele tinha. Quando a gente lê as fontes franciscanas, a gente vai percebendo o desespero de Francisco de perder aquilo que era a essência que Deus deu para ele. Mas a obra precisava crescer, porque também era vontade de Deus aquilo. E Francisco adoeceu, Francisco teve um controle aqui que ele não conseguia abrir mão. São Francisco. Imagina eu e você. Santa Clara manda chamar São Francisco no convento, né? Porque já estavam enclausuradas. Santa Clara manda chamar São Francisco e diz para ele assim: Francisco, olha a audácia dessa mulher. Você se diz pobre, mas você ainda não é verdadeiramente pobre. Porque essa obra não é tua. Essa obra é de Deus. E aí São Francisco então entende e aí abre mão e a obra cresce. Se perde? Sim, infelizmente. Mas ele faz o que deve ser feito. A obra não é dele. Quem era ele para querer controlar isso? Então, essa é a verdadeira pobreza. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso é ser humilde. É a perfeita alegria, como dizia São Francisco. É estar no nosso lugar. Começou por ele foi o chão de tudo, ele viveu muito sacrifício, muita dor, colocou tudo em ordem, mas não era dele. Existia um momento que ele precisou abrir mão e tchau, não é meu, é teu, Senhor, vai. A humildade, ela é também essa outra face, né, da caridade. Ela traz uma consciência aguçada, né, principalmente do meu nada,
aquilo que eu não sou nada. Então, eu trago, quanto mais essa consciência aguçada de que eu não sou nada, mais eu consigo ver a beleza do que eu sou. Que eu sou filha, criatura amada. E aí eu vou vendo tudo aquilo que está em mim, que pertence a ele, mas que sou eu. Parece complicado, mas eu acho que de tudo que a gente já trabalhou até aqui, dá para vocês entenderem isso perfeitamente. A humildade, né, aquela alma que busca a humildade, ela sabe compreender os outros, inclusive os erros dos outros. Por quê? Porque eu sei a bosta que eu sou, gente. Eu sei que eu sou capaz de qualquer mal. Qualquer mal. Eu não sou capaz de matar uma pessoa que não é o quê? Claro que é. Eu não sou capaz de mentir a esse ponto. Claro que é. Você pode não ter chegado lá. Porque talvez você não passou pela circunstância do outro. Mas nós somos capazes de todo mal, qualquer mal. Quando eu sei disso, quando a minha consciência está afinada, eu tenho uma inclinação maior com os erros do outro. Não vou passar a mão na cabeça, mas dentro de mim eu vou conduzir o outro educando e não condenando. Eu tento trazer o outro para a luz, mas eu não condeno. Isso daqui eu vou ler na íntegra, porque isso aqui precisa ficar gravado. A humildade, ela elimina os complexos de inferioridade, que com frequência resultam da soberba ferida. Torna-nos alegres e serviçais, sequiosos, desejosos de amor, com sede de Deus, do amor de Deus. Nosso Senhor porá em nós tudo o que nos faltar. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem complexo de inferioridade muito grande, uma pessoa que está sempre dizendo, não, a pessoa leu maravilhosamente lá na missa, uma leitura perfeita, uma entonação de voz adequada, né? Um olhar adequado para a Assembleia, uma postura adequada para quem está proclamando a palavra. Aí alguém vai fazer um elogio para ela e diz, imagina, eu não leio bem. Mas porque ela acredita que ela realmente não fez bem, que ela está ali com. Eu não sei ler, não. Quando todo mundo viu que ela sabe, que ela fez aquilo com maestria. Não sei nada, não consigo nada, não posso nada, nada do que eu faço está bem e tal. É uma soberba ferida. Que a pessoa, muitas vezes, utiliza esse complexo de inferioridade, se colocando no lugar de vítima, muitas vezes, para tentar sobreviver a uma ferida enorme, que é a soberba dela, que está meio que esmagada ali. Aí, claro, isso daqui é muito complexo, não dá para a gente falar. Você teria 15 encontros só para a gente tratar sobre isso aqui. Aí entraria em várias questões emocionais, história de vida e daí por diante. Tá? Mas só para a gente ter aqui, quando a gente estiver meio assim, com um complexo de inferioridade muito grande, se questiona. Se questiona com, gente, com naturalidade, tá? Não é com, ai, meu Deus, ai, ai. Não, com naturalidade. Aí, tá esquisito isso aqui, tô me achando muito de menos aqui. Será que isso tá real? Será que eu não estou fazendo bem feito mesmo? Será que eu estou realmente errando tanto? Peraí, vamos olhar. Marido, fala aqui comigo. Amiga, né? Fala aqui, me conta, me diz. Né? Falei marido e amiga porque são aquelas pessoas normalmente que te conhecem melhor. Então, atenção, tá? Com essa questão aqui. Assumir os próprios dons é ser humilde também. Volto a dizer, estar no final, no último lugar. O último lugar é o quê? É ser mãe Délia da vida, né? Que para mim é uma menina lindinha que transmite muita verdade ali. É ser mãe como ela, cara, que bom, que graça. Sou boa mãe, eu busco ser, eu luto para isso. Né? E daí por diante. Um pouco da homeopatia, contemplação sempre, silêncio, autoconhecimento, exame de consciência diário, gratidão a Deus e ao próximo.
também, tá? Ao próximo também. A caridade, lembrando que a caridade, vou sempre bater nessa tecla, não é só o fazer, o dar, no sentido material da coisa, mas é muito além disso. Pequenas ejaculatórias durante o dia nos ajudam muito, né? Senhor, tu que és manso e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao vosso. Não precisam ser ejaculatórias conhecidas, mas você mesma, pequenas orações durante o dia, ajuda-me, Senhor, dai-me o dom da generosidade aqui. E, Nossa Senhora, ensina-me a ter esse coração que sempre diz, faça-se a tua vontade. Durante o dia, trazer sempre pequenas ejaculatórias, que são pequenas orações, para ir preenchendo a tua alma de Deus e tirando essa soberba, tirando esse câncer, né, da nossa alma. E o jejum e a penitência. Jejum, como jejum mesmo, tirando uma refeição do dia, ou pequenas penitências, que essas aqui eu acho que elas têm que ser intermitentes na vida do cristão. Isso aqui sou eu, tá? Sou eu falando. Intermitente. Eu tenho sempre que estar com uma penitência, me lembrando de que eu sou uma bosta. Lembrando o meu corpo de que nós somos servos. Então, pequenas penitências. Não vou tomar refrigerante, não vou comer doce, não vou comer tal fruta, né, por tanto tempo. E coloque-se uma intenção ou não, seja só a intenção de fato pelo amadurecimento da alma, enfim, não importa. Mas as pequenas penitências, elas nos ajudam muito para que a gente vá para o nosso próprio lugar. Aqui encerrando, antes de ler esse trecho bíblico, a soberba, a humildade, ela vai sempre nos fazer uma entrega, vai nos ajudar a nos entregarmos a Deus. A humildade é um abandono verdadeiro em Deus. É quando eu entrego tudo, dou tudo para Ele. É quando eu não acredito tanto nas minhas próprias forças, eu não acredito nada nas minhas próprias forças, mas eu acredito tanto naquele que eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza de que Ele em mim será. Então, sim, eu posso realizar, eu posso fazer, eu posso ser melhor. Por quê? Porque Ele é em mim aquele que é, embora eu nada seja. Então, essa é a melhor via para a gente eliminar esse câncer na nossa vida. E claro, como todo câncer, a gente precisa ter atenção, porque a gente pode entrar... me fugiu a palavra que se é dada cientificamente, mas quando o câncer volta, né? Que a gente tem quem teve câncer uma vez, está sempre em atenção, porque o câncer pode voltar. Então, a gente precisa ter essa atenção também com os pecados, e principalmente com a soberba, porque ela é a mãe dos outros pecados. Então, encerrando com esse trecho bíblico em Provérbios, o ímpio, e a gente pode trazer o ímpio aqui como orgulhoso, soberbo, mostra no rosto a sua insolência. Mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Gente, que coisa linda. O justo mantém em ordem o seu caminho. Então, muito bem. Era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Antes de a gente encerrar com a nossa oração, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, essa é a hora. Se não, a gente encerra com a nossa oração. Então, vamos encerrar entregando a Deus o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, pedindo para que Ele conceda ao nosso coração uma vida virtuosa, um desejo profundo de santidade, essa sede de fato de Deus, da vida santa, portanto, da vida ordenada. Nosso Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, que nosso Senhor possa aguçar os nossos sentidos internos e externos, para que a gente possa ter tudo em nós voltados para Ele, assim como o girassol, que se volta para o sol, que a nossa vida possa ser assim, voltada para esse Deus. E que esses raios solares possam ser como essa quimioterapia, radioterapia que vai queimando esse câncer em nós. Nós pedimos isso, Senhor, por intercessão do nosso santo anjo da guarda,
da Virgem Maria e de São José, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.